Ministro, o anúncio de novos nomes no Ministério, por que depende da PEC ainda? Quis o presidente Lula, desde o começo, que não houvesse qualquer ideia de troca, enfim, na votação de uma matéria, por mais importante que seja essa matéria para o país, mas estamos falando de montar um governo para 4 anos de mandato, um governo que terá a responsabilidade de Câmara, Senado, os partidos, organizado em cada estado, em cada município, garantir sustentabilidade a um projeto que foi aprovado nas últimas eleições. A expectativa é que a gente tenha, se Deus quiser, as condições de votação da PEC, a segunda e última votação, com ali os ajustes feitos ainda hoje. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, em entendimento Câmara-Senado, também já tem aí um entendimento que logo após já a convocação da Comissão Mista de Orçamento, lá também com o presidente Celso Sabino, com o relator senador Marcelo Castro, e também já em aberto a convocação à sessão do Congresso pelo presidente Rodrigo Pacheco, que imediatamente após a aprovação da Comissão Mista do Orçamento, viabilizar a votação no Congresso Nacional, Câmara, Senado, do orçamento. O orçamento para que o país possa abrir o ano de 2023 nas condições que foram ali estabelecidas. Os pobres no orçamento, as condições de recursos para o funcionamento dos programas e os principais serviços de saúde, de educação social, para os investimentos, garantir que a gente tenha, vamos dizer assim, um ambiente de normalidade em todas as áreas, um ambiente de estabilidade, para que a gente possa gerar confiança, não apenas na política, mas também em relação à economia, ao social, para a atração de mais investimentos. Então, esse é um desafio do Brasil. Acho que há um momento bom do Brasil, um momento na relação do Brasil com o mundo e um momento na relação interna. Aquilo que são problemas também são oportunidades. Eu estou otimista que a gente... É grande o desafio, é pouco tempo, mas vejo uma boa vontade, tem o debate, enfim, o presidente fez uma opção, a política. Importante a decisão do Supremo, é uma decisão livre a partir da iniciativa de um partido, mas desde o início o presidente Lula quis valorizar a política, o Congresso, a Câmara, ali esse elo, essa relação, e é assim que vai acontecer. Já aprovou no Senado, se Deus quiser, teremos aprovação na Câmara, e isso, inclusive, garante uma condição mais, vamos dizer assim, definitiva, uma emenda constitucional que, mesmo tendo um prazo de 1 ano, ela garante de forma mais larga as necessidades do país. As necessidades, como eu disse, que coloca uma condição de maior estabilidade. Mas e o Ministério? A partir disso, como eu disse, após a votação da PEC, tendo a votação hoje, quinta, sexta, ou seja, o presidente segue tratando, dialogando, é um homem de diálogo, a ordem é muito diálogo, não só para a aprovação da PEC, da organização do orçamento, mas foi assim na transição, está sendo assim com toda a sociedade e será assim na composição do governo. Deixa eu só lhe fazer ontem do futuro ministro da Justiça, Flávio, de Camargo, do PRF, que gerou críticas de forma reservada do quadro do PT, por ele já ter defendido a operação publicamente. Como que o senhor vê, como é que o senhor acredita que o partido vai conduzir daqui por diante com a indicação já feita dessa história? O ministro anunciado para a área da Justiça e Segurança, Flávio Dino, ele tem total confiança do presidente da República, tem uma história, foi governador 2 vezes, eleito senador, da área, ele atuou nessa área da justiça, como juiz, como magistrado, e eu digo que, com certeza, cada decisão que ele toma, ele está trabalhando nesse conceito de um governo de pacificação, um governo em que se deseja as condições de um país plural, um país com capacidade de boa gestão, mas também de resposta. Então, se
ele anunciou a escolha, como eu Ele conheço pode ter- bem, tenho certeza que ele tratou disso com o presidente. Ele pode ter levado uma bola nas costas? O que eu sei é que é uma pessoa que tem muita responsabilidade com o país e tratou certamente em cada uma das escolhas feitas, como outros escolhidos com o presidente Lula. A expectativa do presidente eleito é de anunciar quantos ministérios amanhã, você sabe? Não tenho essa noção. De verdade, sei que ele tem dialogado. Quanto mais rapidamente escolher, melhor para ele. Mas assim, o presidente ainda vai tomar posse em 1º de janeiro. O objetivo de escolha dos ministérios é que você tenha as condições, não é, de dar tempo, tomar pé da situação de cada área, porque sentou na cadeira, tem muito trabalho para fazer. Agora, eu compreendo que o presidente, mesmo depois de tomar posse, ainda, como já aconteceu de outras vezes, ainda seguirá tratando, não é, dessa parte de completar a sua equipe de trabalho. O senhor vai assumir algum ministério? Eu digo sempre que o melhor ministério que eu tenho pedido é o Ministério da Palavra de Deus, porque é aquele ministério que a gente termina o mandato e vai para o céu. Está tendo alguma conversa, convite? Não, isso cabe ao presidente. Ele tem aí uma responsabilidade e sabe o que é o melhor para o país, total confiança com a ampla maioria do povo brasileiro, numa grande responsabilidade. Olha só, pacificar o Brasil, trazer estabilidade, trazer o conceito do diálogo, garantir que o Brasil se reposicione no cenário internacional e, é claro, cuidar dos graves problemas. É grave o problema da fome, da miséria. Nós estamos chegando aqui no véspera de Natal, daqui a pouco, Ano Novo, e pessoas que não têm hoje o que almoçar, não têm o que jantar, não têm o que comer. Você tem pessoas que estão indo buscar o remédio e não têm, ou seja, é preciso, então, esse olhar muito especial. Mas é claro também, com responsabilidade fiscal, também fazer crescer a economia, gerar emprego, gerar renda. E é um presidente que tem experiência, um vice que tem experiência, e sei que o Brasil vai compreender, né, a importância desse novo momento a partir de 2023. Senadora, a PEC vai durar seria um uma boa ano. aposta pro senhor? É pouco tempo para você discutir uma reforma tributária e uma âncora fiscal. Já se discute isso internamente? Como é que vai funcionar esse cronograma de tantas mudanças estruturais? Olha, eu não posso negar, como quem trabalhou desde o início, no mínimo o conceito de 4 anos, como a gente apresentou ali, quando fui ali com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, as 2 casas, entregar ali a minuta, né, que virou a emenda à Constituição, a PEC, agora PEC 24, pensada na Câmara. Ali a gente trabalhava com uma ideia até para esse conceito de garantir estabilidade de 4 anos. Houve ponderações e ali houve também, da parte do próprio Congresso, uma cobrança de que se essa regra do teto, por exemplo, ela já foi todos os anos furada, ou seja, alguma coisa está errada. Então, é como se aquela revisão que já está prevista na própria lei do teto tivesse uma antecipação. Veja que o presidente eleito vai ter que encaminhar pela PEC até o mês de agosto e vai mandar o mais cedo possível, como disse o ministro anunciado Fernando Haddad, que fez questão de ir pessoalmente lá na reunião com os líderes, nesse acordo, junto com o senador Jacques Wagner e tantos outros líderes, e ali ele colocou perante o presidente da Câmara e também tratando com o presidente do Senado, que vai fazer o mais cedo possível o envio. Por quê? Porque a gente tem que mandar em abril já o projeto de lei de diretrizes ao orçamento para 24, o plano plurianual, até agosto já o orçamento. Então essas coisas precisam estar resolvidas. Se o prazo desse espaço fiscal é até final do ano, a gente precisa, no ano de 2023, garantir uma condição de um regramento que sim garanta, como, aliás, os estados, o meu estado, o Piauí, e vários estados, fizeram um outro caminho diferente desse da regra do teto, e se você olha, as contas públicas melhoraram. Controle de despesa de pessoal, com meta, com plano, controle de custeio, com meta, com plano, aumentar investimento, ter ali um controle em relação às principais despesas, dívida, precatórios, enfim. Então, esse aqui é que eu acho que é um caminho. O
que eu posso dizer que o presidente Lula já foi presidente. E quando foi presidente, tratou com muita responsabilidade o controle das contas públicas. E, é claro, não abre mão de cuidar dos mais pobres, de trazer desenvolvimento, de ampliar a economia. A economia cresceu 4% ao ano, houve redução da dívida, houve redução de inflação, houve queda dos juros e, com certeza, será esse o esforço dele para este mandato. Planejamento seria um bom ministério para o senhor? Quem vai decidir sobre o ministério é o presidente. Eu posso dizer que está muito próximo. Nós podemos chamá-lo de ministro? Com relação a Senador, com certeza senador, tomando posse em 1º de fevereiro, pela vontade do povo do Piauí. Obrigado. Uma nova PEC sobre a âncora fiscal e não em uma lei complementar. Qual país do mundo constitucionalizou regras que são da área fiscal? Assim como não se constitucionaliza sobre a lei de responsabilidade fiscal, é uma lei complementar. A lei que trata da independência do Banco Central é uma lei complementar. Por quê? Porque, veja, alterar uma Constituição, infelizmente, ultimamente foi muito banalizada, que causa, inclusive, instabilidade. Porque se o país, a toda hora, altera a sua Constituição, isso gera mais instabilidade. Eu fui parlamentar, Câmara, Senado lá atrás, alterar uma lei complementar já era coisa de muita dificuldade, de muita discussão. Então, o que a gente quer é voltar ao eixo, como disse o presidente. É garantir que a gente tenha, não é, as condições de responsabilidade fiscal, responsabilidade nas contas públicas, porém, sem matar a galinha dos ovos de ouro, sem matar o crescimento da economia, sem colocar uma asfixia no funcionamento do próprio país. Veja, toda hora uma PEC, porque a lei do teto não funcionou. A gente teve 840 bilhões de reais extra-teto no período da lei do teto. Então alguma coisa está errada, tá certo? Esse prazo de 1 ano, portanto, né, senador, não é bom. Ele é desafiador, tá certo? É talvez aí o mínimo dos mínimos. A mesma engenharia política que se vai fazer para aprovar uma emenda constitucional, também haverá muito diálogo, muita negociação para aprovar a lei complementar. Qual é a diferença? É que a gente deixa de banalizar alterações constitucionais. Esse é um conceito que o presidente faz mudança, quer diálogo, quer garantir mais estabilidade, ele garante as condições de controle das contas públicas com base em instrumentos que o país já tem. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Se a gente precisa ali garantir que se tenha controle das principais despesas, não basta fazer a fixação de um teto. Tem que ter uma meta a ser alcançada e um plano para ser executado para alcançar essas metas. Repito, os estados e municípios estão neste caminho e estão, a maioria, com as contas melhores do que 2016, do que a União. Senador, desculpe se o Então, senhor já é um sinal respondeu. que- Desculpe se o senhor já respondeu, mas só para eu compreender, então. Em vez da PEC, o senhor está defendendo uma lei complementar, é isso? O que Poder está lidar- na PEC, o que está na PEC é duas coisas. A obrigação do próximo governo, do presidente Lula, de enviar até agosto uma revisão, uma proposta para a revisão que garanta mesmo o controle das contas públicas para se alcançar aquilo que se mais deseja. Equilíbrio, receita de preferência maior do que a despesa, para que se tenha investimentos como saldo dessa receita, como já aconteceu quando o Lula foi presidente. Segundo, para se garantir que a gente não tenha instabilidade por conta de que as regras são alteradas a todo momento. Ou seja, é preciso criar um ambiente de confiança de verdade. Senão daqui a um ano tem que discutir de novo a Exatamente. retirada do teto do Bolsa Exatamente. Família. É isso que não se deseja. Agora falam em déficit de 230 bilhões para o ano que vem, senador. Não é muito alto, não? Vai ficar abaixo disso? Vocês vão trabalhar para quê? Este ano, nós estamos trabalhando com um extrateto que vai ficar próximo de 193, 192 bilhões este ano. Para o próximo ano, 168. O que é que vai acontecer? Próximo ano, com a PEC aprovada, nós vamos ter
uma despesa primária igual ou menor àquela praticada em 2022, podem cobrar, tá certo? Agora, não é razoável o país ter excesso de arrecadação e aí tem uma regra que para poder usar esse excesso de arrecadação para emergências tem que fazer uma PEC todo ano. Então, mas e o rombo fiscal, senador? Vocês vão ter medidas de compensação ou vai ficar alto desse jeito igual está no orçamento? nós vamos ter um plano para garantir equilíbrio. Lembrar, estamos falando de um presidente que não é desconhecido. Assumiu o país lá atrás com um grande déficit, um grande rombo, como você coloca, em várias áreas. E entregou o país com superávit, entregou o país com inflação mais baixa, com juros mais baixos, com emprego em crescimento, com economia em crescimento. Esse é o nosso desafio. É fácil? Não, tem uma situação mundial, todo mundo acompanha, complexa, mas eu acho que há também uma oportunidade muito grande para o Brasil e a vantagem. É um líder que é líder no Brasil e é um dos maiores líderes do mundo. Isso facilita abrir espaços para o Brasil no mundo. Cenário de sustentável. 30 bilhões mesmo não? Vai ser menor O trabalho é para reduzir, o trabalho é para... Dá para ter ideia de quanto trabalho é para reduzir. Dá para ter ideia de quanto vai ser? Estou só lhe dizendo que a previsão é que nós teremos já no próprio extrateto um valor menor do que aquele que estamos praticando este ano. Obrigado, hein? Obrigado. Você vai contaminar a reforma tributária, essa discussão da PEC ao mesmo tempo? Não, o desafio é esse, não? São duas coisas diferentes. Mas se discutir ao mesmo tempo, porque o prazer de um ano, uma não atrapalha o outro? O presidente tem compromisso de tratar desse tema, mas é de forma separada. Nós estamos tratando aqui de uma PEC que cuida de emergências. Né? Como é que cuida de gente que passa fome, como é que cuida, não é, de E se fosse serviço, 2 anos, teria um prazo maior para discutir. Agora com 1 ano já vai ter que ser logo. No ano, outro. no ano que vem não vai ser PEC de novo, né, senador? que defendi com toda Daqui a um ano não vai ter discussão de PEC de novo. todo o empenho com outros líderes que pudesse manter os 2 anos. Mas, veja, cresce o desafio, mas eu digo que na forma como está, lá na PEC, aprovada hoje à Você tarde, explica pra é gente melhor. possível, Vai ser desafiador por quê? porque é um tempo menor. Não é? Tem que achar uma outra Nós solução. temos que, então, para poder garantir a aprovação, nós vamos ter que ter diálogo, mas vamos ter que ter menos tempo para chegar a uma conclusão. Senador, É essa isso. questão do destaque que o Partido Novo coloca dificuldade? O senhor mencionou o prazo de agosto, mas isso mudaria. Então, o Partido Novo, na reunião, pelo que eu sei, foi o único que colocou esse questionamento. É um direito, é da democracia. O que se espera? É que, como ali foi colocado a importância para vários partidos, vários líderes, trazer o prazo de 2 anos para 1 ano, o que se espera? Que a gente tenha agora maioria para sustentar, né, o restante do texto que foi aprovado já em primeira votação. Você espera problemas na aprovação do orçamento? Eu acho que vai ser tranquilo. Eu acho que tranquilo. Ali é mais adequações que interessam, né, a toda a sociedade. Obrigado, gente. Não é o governo, na verdade. Há um otimismo em relação à derrubada eu diria do que vamos dizer assim, fruto de um entendimento. Né? A proposta que foi apresentada, exceto o Partido Novo, houve um entendimento com os demais partidos presentes na reunião. Obrigado, gente. Obrigado.